Segundo Reis, nos capítulo 6, vai dizer de um acontecimento extraordinário. Eliseu faz flutuar um machado. Diz assim, a partir do versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto derrubava um tronco, quando um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água daquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Somente até aqui. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, e as pessoas, quem nos assiste já vai imaginar, vai fazer parecer algo, a palavra vai falar sobre vou devolver aquilo que você perdeu. É sempre nesse sentido, né, Bruno? Toda vez a gente acaba se virando uma rotina, esse mesmo sentido de pregação. A Bíblia, por sua vez, ela tem muitos testemunhos de fé. Naquilo que nós já perdemos a esperança, naquilo que nós tem medo, naquilo que nós deixamos de viver, naquilo que às vezes é impossível para nós. A Bíblia ela é um relato de testemunho de fé. Mas pegar as pessoas e encaixar nos personagens principais acaba se tornando para muitas grandes, da maioria das vezes, uma heresia. Por quê? Vamos explicar. Isso aconteceu lá naquela época, onde o machado, eu sei que muitos hoje, pelo menos lá na minha chácara, eu uso ainda machado. Nós fazemos comida na lenha, quando eu estou lá com a minha família, a gente corta a lenha no machado, que é gostoso. É uma coisa muito boa de se fazer. Mas hoje nós sabemos que é uma ferramenta quase sem utilidade alguma para muitas pessoas. Hoje ninguém vai no riacho, até que você cortar uma árvore, é um crime cometer isso. Então fazer uma alusão na vida de alguém, encaixando ela dentro dessa história, se torna uma heresia até. Mas serve de testemunho de fé. De que maneira, irmão André? Hoje, pelo Espírito Santo, nós vamos olhar para a nossa vida e dizer assim: quantas coisas você, eu, nós enfrentamos ao longo da nossa história cristã que nós não temos condições nem de ver o fim daquela luta. Quando nós entramos numa tempestade em nossa vida, uma dificuldade, seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela no âmbito da saúde, que nós enfrentamos turbulências em nossas vidas, nós queremos uma palavra de fé. Nós queremos estar falando com alguém que já passou por aquilo, para que possamos nos agarrar ou na fé, ou na obra que aconteceu, que foi realizada, a maravilha que ele alcançou. E nós nos espelhamos naquela pessoa. Mas quando eu digo espelhamos, nós vamos só prestar atenção no milagre. Mas aqui a Bíblia está querendo levar nós para a santidade desse homem. Nós vamos compreender aqui no começo desse texto, olhe comigo, leia comigo, os discípulos dos profetas. Vamos explicar o que significa isso. Quando eu prego o evangelho para alguém, alguém compreende a graça e sabe o que é o evangelho. O amor de Deus surpreende ele.
que abraça o coração e ele é correspondido, me perdoe, não correspondido, mas ele é constrangido pelo amor que Deus teve com ele antes mesmo dele existir. Eu transmiti a graça para ele, eu contei o que é Cristo e ele foi convertido. Então agora ele se torna um discípulo da minha pessoa. Toda vez que ele precisar de algo espiritualmente falando, ele vai vir pedir conselhos para mim, que sou a pessoa mais próxima. Quantas pessoas você já evangelizou, pessoas que são filhos, que você gerou para o reino, que vêm procurar conselhos com você? Os meus filhos são assim. Tenho amigos que me ligam, que me mandam mensagem. Você que me acompanha, todo o meu trabalho, o meu ministério, que você que me manda mensagem. Eu tenho aqui, ó, irmãs, você quer ver uma coisa? Rapidinho, nós já vamos continuar. Ó, quantas irmãs que me chamam. A irmã Simone, eu tenho aqui, ó, que me chama para conversar, para falar sobre as coisas de Deus. A irmã Evelyn, a irmã Sônia Passa, a irmã Sônia Marques, que mais que me chama aqui, ó? A irmã Ana Regina Martinez, a irmã Neide Pereira, a irmã Irani. Eu tenho mais ou menos uns 600 contatos aqui, que mais ou menos umas 300 conversam comigo. 300 pessoas, que são discípulos. Pessoas que vêm pedir conselho e pedir oração, porque acreditam em você. E a fé está em Deus, mas acredita no poder da oração do santo, da santa, dos anjos. Acredita nas pessoas que estão ali, que são guiados e guiadas por Deus. Isso é ser o discípulo de alguém. Então aqui a Bíblia está dizendo, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Eliseu era um profeta. Então essas pessoas que foram discipulados, que aprenderam com esses outros profetas, vai dizer a Eliseu, que era o responsável. Aqui a Bíblia está contando uma história, para que você possa entrar nesse texto, de uma escola de profeta, onde eles adoravam, eles aprendiam o que Deus fala, quais os sinais de Deus, como que Deus opera. Então eles aprendiam isso. E ficou muito pequeno o espaço. Os discípulos estavam aprendendo isso com os profetas. Então houve-se a necessidade de fazer um campo maior, uma estadia, uma casa maior. E naquela época, as ferramentas seriam o machado e o material, um dos materiais seria a madeira, e que eles retiravam no Rio Jordão. Você compreendeu? O milagre aconteceu, o machado flutuou, mas através de um homem que estava santo. Isso aconteceu porque tinha um homem que orava, um homem que se consagrava, um homem que estava na presença de Deus. Se você voltar aqui um pouquinho atrás, você vai ver muitos acontecimentos vindo da parte de Eliseu. Me faz lembrar no capítulo 5, quando Naamã é curado da lepra, em que o próprio homem de Deus parece que não deu muita atenção quando dirigiu para Amã. Amã, lembra disso, desse fato? Enfrentou o rei, enfrentou uma jornada, uma caminhada, ali foi um monte de gente junto com ele. Ele chega lá, Eliseu olha para ele e fala, não, fala o seguinte, ó, se banha 7 vezes no rio, falou o nome do rio, me falha a memória, agora esqueci. Aí ele fala, mas peraí, eu vim até aqui para tomar banho de rio, num rio sujo, na época aquele rio estava sujo, você mandar eu vir até aqui, mas ele fez, e Deus curou. Então você via que esse homem era um homem que estava purificado, era um homem que estava cheio de Deus. Um pouquinho mais para trás você vai ver sobre a morte que havia na panela, e depois da oração Deus fez isso. Então o homem estava preparado para o milagre acontecer. Não foi simplesmente pronto, aconteceu. Então nós pegarmos uma coisa assim e falar, olha, Deus vai fazer aparecer, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer restituir, Deus vai devolver, sem falar com a igreja de santidade, sem falar com a igreja de renúncia contra o pecado, sem falar com a igreja de oração, o poder da oração, o poder da renúncia do pecado, o poder de nos assentar na presença de Deus, de nos achegar perante o Espírito Santo, o poder da consagração, o poder da renovar a aliança, o poder de estar orando, jejuando no propósito. Seria muito superficial a prática de uma heresia, pregar essa palavra e falar, olha, Deus vai fazer coisas, se eu não anunciar a igreja. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo como é difícil nós falar para a igreja, Deus vai fazer, Deus vai mudar? É a mesma coisa que chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você está aí no crack, perdido no vício da
bebida, se marginalizando, roubando, fazendo um monte de coisa errada, mas Deus ama a tua alma, viu? E aí? E se Ele ama a minha alma? Se Ele me ama do jeito que eu sou? Então, para que você possa compreender, quando nós estamos ouvindo esse testemunho de fé, existe uma renúncia. Existe uma santidade, existe uma pureza de coração, existe uma pureza de espírito, existe uma santidade, existe uma comunhão com o Espírito Santo, existe uma busca pela presença de Deus, existe um elo de aliança. E como eu faço para adquirir isso, meu irmão? É buscando em Deus, se consagrando, examinando as Escrituras, não olhando e aceitando os pratos que o diabo oferece. Você quer que a tua vida muda? Você quer que Deus restaure a tua família? Você quer que Deus devolve aquilo que você perdeu, agora ficou melhor? Oh, glória! Você quer que Deus muda a tua casa, o teu pensamento, que daquilo que deseja o teu coração, mas não faça com troca e nem esperando nada de Deus, mas faça por salvação da tua alma, porque você quer ficar no átrio de Deus. Você é discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus, você quer morar na glória e vai buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Daqui a pouco aquele problema que estava grande já foi embora. Quem fez? Deus. Por quê? Porque Deus encontrou em mim graça, Ele encontrou em mim a justiça, Ele encontrou em mim a bondade, Ele encontrou a minha misericórdia, Ele encontrou a minha renúncia, Ele encontrou a minha comunhão. Isso aqui que nós lemos é para servir de experiência para a minha vida sua, espiritualmente falando. Olha, no tempo que Eliseu estava lá, o machado era emprestado, eu não sabia o que ele fazia, eu não sabia o que fazer, mas ele teve misericórdia do homem. O homem chegou lá e falou: mestre, o machado não era meu, eu emprestei, e nós saímos fazer para adorar a Deus. Nós não foi fazer uma canoa para passear, muito menos um balango para nós balançar, não. Nós cortamos a madeira lá para aumentar o templo, porque a obra está crescendo, porque o povo está multiplicando, o povo quer preparar um salão para dar glória, um povo quer fazer um salão para buscar o reino, a justiça, a graça, buscar Deus, entender das coisas sagradas. E Deus viu dos altos céus, tocou no coração de Eliseu, diz para ele: corta um pedaço de madeira, pega aí um do chão, toca na água que o machado vai flutuar. Mas o homem estava cheio de Deus, o homem estava cheio da virtude, o homem estava cheio da graça, o homem estava cheio da palavra, era obediente, tinha a Deus sobre todas as coisas, amava o próximo como a eles mesmo. Ele estava ali lutando pela obra, ele estava ali lutando pela graça, ele estava ali lutando para entender a palavra, ele estava ali lutando para que esta palavra alcançasse a mim e a você, como está sendo aqui esta noite. Irmã, eu não sei do que você precisa, mas para tocar o céu precisa de comunhão, para tocar o céu precisa de virtude, para tocar o céu precisa de paz de espírito, para tocar o céu precisa da pureza de coração, alma limpa, preparada, seguindo o evangelho, cumprindo a palavra, vivendo a justiça, praticando a fé, praticando a caridade, praticando a honestidade, a aparência limpa, espelho para o mundo, sal da terra. Quer milagre? Se achega na presença de Deus. Quer restituição? Viva Cristo, viva nele, deixa Deus trabalhar na nossa vida. Quer viver o sobrenatural de Deus? Entrega a tua vida a Cristo, viva pela fé, na graça, na virtude, com o conselho de Deus dominando a tua vida, com a tua casa em ordem, com o teu pensamento em ordem, com a tua alma preparada para receber o que é do céu e não o que é do mundo. Deus está aqui, igreja, quer tocar na tua vida, no teu coração, na tua casa, mas está pedindo para você santidade, santidade, renúncia do pecado. Ah, igreja, eu quero um milagre, então viva ele, que você possa compreender a palavra, que eu possa compreender esta palavra. Fez lá, restituiu, devolveu, era emprestado, você devolver. De que jeito? Vou buscar. Em quem? E quem tem para dar. Oh, glória! Eu preciso resolver esse assunto. Eu preciso resolver a minha situação. Mas eu não sei nem que começo fazer, como fazer, por onde eu começo.
Hoje a palavra está convidando nós. Que tal pela santidade? Que tal pela renúncia? Que tal na oração? Que tal com o joelho prostrado, o rosto na terra, batendo na porta da misericórdia? O salmista vai dizer que Deus ama o coração quebrantado. Oh, glória! Deus ama o coração que se achega na presença de Deus. Deus ama o coração sincero, reto, pureza de espírito. Santo nós nunca vai ser. Só teve um e ele permanece na glória e não divide a glória dele com ninguém. Oh, glória a Deus. Mas nós estamos caminhando. Se você precisa de milagre, não tem outro jeito, só através do Filho. E para ficar do lado do Filho, tem que ter a comunhão, tem que arrumar aliança, tem que ter um casamento sincero, tem que ter unidade de espírito. Elias tinha, oh glória, e passou a capa dele para Eliseu. Eliseu não perdeu tempo, dá ela aqui para mim. Se você está na mesma comunhão, precisando do milagre, precisando que Deus restaure a tua casa, mude algo na tua vida, estou falando de espiritualmente, receba a capa da palavra aí. Só ela pode transformar, só ela pode mudar. Nela tem espírito, nela tem qualidade de vida até. Não sei como está a tua saúde, mas se você quer se levantar para dar glória, para dar aleluia, que os teus anos continuem passando, que você tenha franqueza até de saúde, esta capa aqui traz felicidade, essa capa aqui traz saúde, essa capa aqui revigora, ela levanta o abatido. Você está precisando se levantar, receba a palavra de Deus onde você estiver, e esta palavra irá restabelecer até o teu sangue, até o teu coração, até teus ossos, a tua respiração muda. Por quê? Porque quem tem Cristo tem vida, tem paz, tem alegria, tem felicidade, tem contentamento. A casa volta a sorrir, a felicidade reina. Nós somos abraçados toda manhã pela misericórdia. Quem não amava passa a amar, quem não compreendia passa a compreender, quem odiava passa a adorar. Igreja, esta palavra que veio encher o nosso coração, Deus faz fluir, muda a história, Deus transforma. Mas o que está no meu coração? Pureza, sinceridade, o Espírito Santo, a luz da palavra, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. Pode bater na porta que ela se abrirá. Oh, glória! Esta é a palavra. Deus seja louvado.